Eles disseram que a Lua era apenas um deserto morto. Disseram que nada restava ali além de poeira, rochas e cratera. Mas o que a Índia encontrou há poucos dias com a missão Chandrayaan-3 e que tentaram esconder do mundo, pode mudar para sempre o que sabemos sobre a nossa história e sobre quem realmente esteve aqui antes de nós. Em silêncio, no local mais inexplorado da superfície lunar, uma descoberta foi feita. E agora, agências espaciais estão em pânico, militares estão ativando protocolos secretos e a imprensa simplesmente parou de falar. Você não verá essa informação no noticiário comum. Mas documentos começaram a vazar. Imagens estranhas desapareceram das redes oficiais e relatórios internos revelam: a missão não encontrou apenas gelo ou minerais. Encontrou algo impossível, um material que desafia a física, uma estrutura que não pode ser natural, uma reação global que parece mais contenção do que ciência. E o pior, um silêncio coordenado. Se era só ciência, por que o medo? Se era só exploração, por que os satélites militares foram acionados? Neste vídeo, você vai entender por que a missão lunar da Índia está provocando reações jamais vistas na história da exploração espacial. Vamos falar sobre o que foi descoberto, o que foi silenciado e o que pode estar prestes a emergir de um lugar que jamais deveria ter sido tocado. Prepare-se para conectar dados científicos reais com evidências perturbadoras, comparações simbólicas milenares e lacunas que nem mesmo a NASA conseguiu explicar. Se você achava que a Lua já não guardava segredos, este vídeo vai virar a sua cabeça. Porque algumas descobertas não desafiam só a ciência, desafiam a própria noção de realidade. E se tudo isso estiver acontecendo agora, a pergunta que você precisa se fazer é: por que ninguém está falando sobre isso? Quando a missão Chandrayaan-3 foi anunciada, o mundo científico prendeu a respiração. Após o fracasso da Chandrayaan-2 em 2019, a Índia precisava de um feito histórico. E conseguiu. O módulo Vikram aterrissou com precisão milimétrica no Polo Sul lunar, uma região que até então era considerada inacessível. Local de sombras eternas, com temperaturas que despencam abaixo de -200 graus Celsius, esse terreno guarda não só gelo ancestral, mas também a promessa de minerais raríssimos. A missão colocou a ISRO no mesmo patamar das grandes potências espaciais e reacendeu a corrida pelo domínio da Lua. O interesse pela região não era apenas científico. Há décadas, relatórios da NASA apontavam anomalias eletromagnéticas sutis no Polo Sul lunar, mas a dificuldade de pouso impedia investigações diretas. Ao escolher esse local como ponto de alunissagem, a missão lunar da Índia arriscou mais do que prestígio. Arriscou revelar o que muitos chamam de região proibida. As crateras profundas funcionam como cofres geológicos, nunca tocados pela luz solar. O gelo presente ali pode conter registros de bilhões de anos, com compostos preservados desde a formação do sistema solar. Mas o que os indianos encontraram estava além do esperado. O rover Pragyan desceu da rampa e iniciou seu trajeto em um dos terrenos mais desafiadores já enfrentados por uma missão automatizada. Equipado com espectrômetros, sensores de temperatura e radar de penetração de solo, ele começou a mapear a geologia lunar com altíssima precisão. A princípio, tudo indicava um sucesso absoluto. Dados estáveis, resposta do módulo intacta, imagens de alta resolução. No entanto, nos bastidores, os cientistas começaram a notar pequenas inconsistências. Uma leitura anormal aqui, um pico de energia ali. Algo no Polo Sul não estava se comportando como a física prévia. Essas leituras, inicialmente descartadas como ruído, logo se intensificaram. O solo parecia emitir sinais próprios e havia reflexões incomuns nos espectros captados.
Fontes internas revelaram que os engenheiros passaram a comparar os dados com registros anteriores da missão LRO, da NASA. As sobreposições eram precisas demais para serem coincidência. Crateras com ecos estranhos, reflexos simétricos, regiões que não respondiam à análise espectral. E então, veio a descoberta que transformaria um feito histórico em um enigma global. O que o rover Pragyan encontrou sob a superfície do Polo Sul lunar desafiou não apenas a lógica da geologia, mas os próprios fundamentos da física dos materiais. Enquanto os espectrômetros realizavam análises de rotina, identificaram uma assinatura espectral que simplesmente não fazia sentido. Não correspondia a nenhum dos elementos conhecidos no sistema periódico, nem mesmo aos isótopos instáveis, que por vezes surgem em meteoritos. A substância reagia de forma anômala, absorvendo completamente a radiação eletromagnética ao redor e anulando o sinal de retorno. Era como se o solo tivesse se tornado invisível à própria luz. O comportamento era tão incomum que engenheiros inicialmente pensaram se tratar de erro de leitura. Recalibraram os sensores, repetiram os testes, compararam com os dados da missão Chandrayaan-2 e até recorreram a bancos de dados compartilhados com a NASA. Nenhuma correspondência. O material absorvia energia com eficiência absoluta, sem aquecer ou emitir qualquer radiação térmica. Algo jamais observado em nenhum composto natural ou sintético. Essa esponja de luz não apenas burlava as expectativas, mas parecia zombar da física tradicional. Se fosse natural, quebrava todas as leis conhecidas. Se fosse artificial, alguém a colocou ali com um propósito. Comunicados internos classificaram o achado como anomalia de categoria 0, ou seja, de impacto potencial sobre o entendimento fundamental da matéria. Um físico do IIT de Bombaim afirmou, sob anonimato, que a estrutura atômica do composto era impossível, pois não obedecia à mecânica quântica convencional. Não apresentava transições eletrônicas detectáveis, não polarizava, não refletia e não se degradava. Essa substância reescrevia a fronteira entre ciência e ficção científica. Rapidamente, surgiram hipóteses. Um produto de pressão e temperatura inimagináveis? Restos de um artefato enterrado? Ou uma assinatura proposital deixada para ser encontrada? Com o vazamento dos primeiros laudos, o material começou a ser chamado informalmente de elemento X. Esse nome, ainda não oficial, circula entre laboratórios internacionais que agora tentam replicar suas propriedades em aceleradores de partículas. Nenhum sucesso até agora, o que reforça o temor de que a substância seja de fato única, ou seja, não replicável, não manipulável, não compreendida. E se for o caso, resta apenas uma alternativa: examinar seu contexto de origem, o subsolo da Lua. E foi exatamente isso que os cientistas fizeram ao ativar o radar de penetração de solo. Com os sensores ainda ativos, o rover Pragyan utilizou o radar de penetração de solo para vasculhar a camada abaixo do ponto onde o material desconhecido havia sido encontrado. O que surgiu nos monitores deixou os cientistas em silêncio absoluto. Ao invés de formações rochosas irregulares, comuns em cavidades lunares, o radar captou ângulos retos, estruturas paralelas e padrões repetitivos com espaçamento milimétrico. Tudo indicava um arranjo artificial, como se o subsolo escondesse uma construção simétrica e deliberada, incompatível com processos geológicos naturais. Era como observar a planta arquitetônica de algo enterrado há muito mais tempo do que qualquer civilização conhecida. As imagens iniciais, mantidas em sigilo por horas,
logo foram compartilhadas com especialistas externos em estruturas subterrâneas. A geometria regular, as superfícies planas e a ausência de fraturas aleatórias levantaram hipóteses ousadas. Não se tratava de uma caverna, mas de um espaço delimitado, com compartimentos e corredores. Um engenheiro da ISRO teria comparado a formação a uma cidade subterrânea colapsada, com proporções que extrapolavam qualquer estrutura humana já registrada. A assinatura metálica detectada por magnetômetros sugeria composição rica em elementos ferrosos, mas organizados em padrões que indicavam inteligência construtiva. Além das formas, o radar identificou variações térmicas que não correspondiam ao comportamento esperado de rochas lunares. Havia pontos com emissões de calor intermitente, como se algo estivesse ainda ativo sob a superfície. Isso reavivou uma hipótese considerada tabu, a de que a Lua não é completamente geologicamente morta. Seriam essas emissões resquícios de atividade interna? Ou seriam resultado de algum tipo de mecanismo em funcionamento? Se fossem naturais, teriam rompido todas as classificações anteriores. Se fossem artificiais, estaríamos diante de tecnologia enterrada há milênios. Ou mais. O Polo Sul lunar, até então considerado apenas um deserto de rochas e gelo, ganhava contornos de enigma. Documentos vazados para a imprensa indiana sugeriam que os dados estavam sendo cruzados com registros de satélites militares americanos e chineses, os únicos que já haviam captado anomalias semelhantes no passado, mas que nunca foram publicamente reveladas. A dúvida pairava como uma sombra. Seria essa uma base alienígena abandonada? Ou o remanescente de uma civilização esquecida, talvez de origem terrestre, anterior à história que conhecemos? Enquanto as equipes se preparavam para uma inspeção mais próxima do perímetro da cavidade, o inesperado aconteceu. O rover Pragyan, que até então transmitia imagens e dados em ritmo constante, começou a falhar inexplicavelmente. Primeiro, ruídos nos sinais. Depois, interferência crescente. E, por fim, o silêncio absoluto. Logo após detectar a cavidade geométrica sob o solo, o rover Pragyan foi instruído a se aproximar da borda para obter leituras mais precisas. Inicialmente, os dados pareciam normais, mas em questão de minutos os engenheiros começaram a notar distorções nos pacotes de telemetria. As imagens vinham pixeladas, os sinais de espectroscopia estavam corrompidos e as leituras de navegação apontavam posições incompatíveis com a realidade. O rover, até então um exemplo de precisão robótica, começou a se mover de maneira errática, como se algo estivesse interferindo diretamente em seu funcionamento. As tentativas de reconfiguração remota falharam. O módulo Vikram, que servia como relé de comunicação, também passou a apresentar instabilidades nos sinais. A equipe da ISRO entrou em estado de alerta. Internamente, circularam teorias sobre um campo eletromagnético não mapeado, gerado possivelmente pelo próprio material desconhecido detectado. A falha deixou de ser apenas técnica, tornou-se estratégica. O risco de dano irreversível aos instrumentos, ou de desencadear algo não compreendido, levou ao bloqueio imediato de transmissões públicas. A cobertura da missão, antes exibida em tempo real, foi abruptamente interrompida. Fontes ligadas à NASA relataram que a agência tentou contato direto com a ISRO em menos de 4 horas após o colapso das comunicações. Um canal emergencial da ESA também foi ativado. Entre os dados trocados, constavam registros de variações abruptas nos campos eletromagnéticos próximos ao Polo Sul lunar. Satélites orbitais que monitoravam a área captaram ondas incomuns, semelhantes à interferência deliberada, como se houvesse um sistema tentando bloquear ou distorcer qualquer forma de leitura externa. Nenhum organismo oficial comentou,
mas o silêncio das principais agências falou mais alto que qualquer relatório técnico. Esse comportamento anômalo do ambiente, somado à paralisação do rover, criou um vazio informacional tão denso quanto a própria região onde ocorreu. Cientistas foram orientados a não conceder entrevistas. Laboratórios parceiros da missão deixaram de divulgar atualizações. Nos bastidores, crescia a impressão de que a falha do Pragyan não fora um simples problema eletrônico, mas o resultado de uma defesa ativa, ou um sistema de contenção em operação. Se isso for verdade, a missão teria cruzado um limite jamais ultrapassado por nenhuma outra, o de acionar algo desconhecido em solo lunar. Com a suspensão da transmissão e a escalada de especulações, a comunidade científica internacional não permaneceu inerte. Satélites foram redirecionados, protocolos emergenciais foram ativados, e o Polo Sul lunar se tornou, de um momento para o outro, o ponto mais vigiado do espaço. E é nesse cenário que se desenrolaram as reações mais inesperadas, não apenas científicas, mas diplomáticas e militares. Horas após o silêncio do rover Pragyan, os primeiros sinais de movimentação global começaram a surgir. Satélites espiões dos Estados Unidos, da China e da Europa foram reposicionados com urgência para a observação contínua do Polo Sul lunar. Fontes anônimas revelaram que satélites militares em órbita baixa captaram perturbações eletromagnéticas intensas, localizadas exatamente onde a ISRO havia perdido contato. Essas anomalias estavam fora do padrão natural, semelhantes às emitidas por armas eletromagnéticas ou interferência deliberada de origem desconhecida. A missão indiana, antes celebrada como Marco Pacífico da Exploração, entrava no centro de uma tensão internacional sem precedentes. A NASA convocou uma reunião fechada com representantes da ESA e da CNSA para discutir protocolos de contenção. De forma discreta, documentos emergenciais de segurança planetária foram reativados. Os mesmos usados em simulações de impacto de asteroides ou riscos biológicos oriundos de outros corpos celestes. Entre as palavras mais recorrentes nos canais criptografados, uma se destacava confinamento. A hipótese de que a missão Chandrayaan-3 tivesse desencadeado algo desconhecido provocou ações coordenadas, inclusive o bloqueio de parte dos dados do Deep Space Network da própria NASA, impedindo acesso público em tempo real. Enquanto agências debatiam discretamente, a pressão crescia nos bastidores diplomáticos. Autoridades chinesas solicitaram acesso imediato a todas as leituras sísmicas, espectrais e térmicas da ISRO, alegando risco ao equilíbrio magnético da Terra. Essa preocupação, até então considerada exagerada, ganhou peso após o registro de uma anomalia magnética no Pacífico Sul, coincidente com o colapso final do rover Pragyan. Seria coincidência? Ou um efeito colateral da substância lunar ainda não compreendida? Em qualquer dos casos, o impacto da descoberta deixou de ser apenas acadêmico e passou a ser um problema de segurança internacional. O que até então era mistério técnico transformou-se em pauta geopolítica. Parlamentares de países como Estados Unidos, França, Índia e Japão exigiram transparência imediata sobre o que estaria sendo ocultado. Teorias de base alienígena começaram a circular até mesmo em revistas científicas de ponta, agora pressionadas a lidar com uma narrativa que envolvia tecnologia invisível, falhas inexplicáveis e possível arquitetura não humana em solo lunar. A Lua, que por décadas foi tida como domínio neutro e silencioso, tornava-se palco de disputas entre nações e agências, todas alertas diante do que poderia ser um ponto de virada na história da humanidade. Nesse vórtice de dados interrompidos, radares reposicionados e códigos ativados, uma nova peça emergiu do quebra-cabeça. O padrão geométrico detectado sob a superfície lunar possuía semelhanças desconcertantes com símbolos antigos da Terra.
Mapas celestes védicos e mandalas ancestrais passaram a ser comparados, linha por linha, com o que estava enterrado nas crateras sombrias. Enquanto os satélites permaneciam fixos sobre o polo sul lunar e os dados da missão eram mantidos sob vigilância estrita, um grupo independente de estudiosos fez uma descoberta inesperada. Arqueólogos ligados ao Instituto de Estudos Védicos de Pune, em parceria com astrofísicos da Universidade de Delhi, identificaram padrões impressionantemente similares entre a planta da estrutura subterrânea captada na Lua e mandalas presentes nos antigos textos do Rig Veda. O que começou como uma curiosidade geométrica logo se transformou em um debate acalorado sobre a origem simbólica, ou literal, dessas figuras ancestrais. Diagramas lunares em forma de octógonos, círculos concêntricos e espirais sânscritas apareciam, com mínima margem de erro, nas leituras feitas pelos radares do rover Pragyan. Essas figuras correspondem aos chamados yantras, utilizados há milênios em meditações e rituais de conexão com o cosmos. O mais enigmático deles, o Sri Yantra, é descrito como um mapa para o plano além do véu escuro do céu. E justamente essa expressão, registrada há mais de 2000 anos, foi usada por um dos cientistas ao se referir à aparência do subsolo lunar. Coincidência ou memória ancestral? Especialistas em simbologia antiga sugeriram que, se tais padrões estivessem de fato embutidos em uma estrutura lunar, estaríamos diante de uma manifestação de conhecimento que precede qualquer civilização moderna. A Índia, com sua herança mitológica rica e seus tratados astronômicos antigos como o Surya Siddhanta, sempre esteve à frente na observação dos céus. Mas a hipótese de que antigos textos não apenas interpretavam o universo, mas descreviam estruturas reais fora da Terra, abala as bases do ceticismo científico tradicional. Pela primeira vez em séculos, ciência e espiritualidade estavam sentadas à mesma mesa. O impacto dessa possibilidade foi sentido em toda a comunidade científica. Uns tentaram refutar, outros preferiram o silêncio. Mas as imagens comparativas entre os mapas lunares e os diagramas védicos começaram a circular em grupos fechados da ESA, NASA e ISRO, alimentando o temor de que havia mais do que geometria envolvida ali. Seriam esses padrões uma linguagem? Um protocolo simbólico de ativação? Ou o vestígio de uma sabedoria esquecida? Se forem coincidência, são estatisticamente improváveis. Se forem intencionais, exigem uma reinterpretação completa de nossa história, tanto científica quanto cultural. As investigações se intensificaram, e o foco voltou-se para o material em si. Porque se a forma remetia a algo ancestral, a substância que o compunha parecia ainda mais absurda. Um novo vazamento indicaria que ela não apenas desafiava as leis físicas conhecidas, mas operava em regime quântico inédito, uma matéria que se comportava como sombra, distorcendo campos e sumindo da detecção. Relatórios vazados nas últimas semanas sugerem que o material encontrado pelo rover Pragyan possui propriedades que desafiam não apenas a física clássica, mas também as fronteiras da física quântica. Segundo engenheiros ligados à missão, a substância parecia absorver completamente a radiação eletromagnética em todos os comprimentos de onda, tornando-se invisível não só à luz visível, mas também a radar, infravermelho e ultravioleta. Mais do que escuro, o composto era negativo, distorcia campos ao redor como se criasse uma curvatura localizada na realidade. Um dos físicos envolvidos cunhou um termo inédito: matéria escura óptica. Ao contrário da matéria escura teórica que permeia o cosmos sem interação direta com a luz, essa nova substância não apenas interagia com a luz, ela a anulava.
Testes simulados com espectros de micro-ondas e ondas de rádio geraram padrões completamente absorvidos, como se houvesse um buraco nos dados. O comportamento era semelhante ao de materiais conhecidos como metamateriais, mas com desempenho incomparavelmente superior. Isso significaria, em teoria, a possibilidade de tornar estruturas inteiras invisíveis a qualquer forma de detecção, uma capa de invisibilidade funcional em escala planetária. O impacto dessa descoberta vai muito além da ciência. Se essa matéria realmente puder ser reproduzida ou analisada, ela pode derrubar décadas de tecnologia desenvolvida para exploração espacial, vigilância e comunicação. Satélites de monitoramento térmico, sondas espectrais e até os telescópios mais sofisticados poderiam estar deixando de registrar vastas regiões do espaço simplesmente porque esses materiais estão ocultos, deliberadamente ou não. A implicação é clara. Se alguém já dominou essa tecnologia, pode ter moldado nossa percepção do universo e nos impedido de ver o que está realmente lá. A NASA, ao tomar conhecimento dos primeiros relatórios, suspendeu temporariamente uma campanha de mapeamento espectral no lado oculto da Lua. Ao mesmo tempo, agências de segurança começaram a revisar dados de anomalias antigas sob uma nova ótica. Vários eventos previamente classificados como falhas de sensor foram reinterpretados como possíveis interações com essa mesma substância. Isso inclui leituras estranhas em Marte, variações orbitais em Vênus e até sombras inexplicadas captadas em sobrevoos da sonda Cassini em Titã. A questão já não era se o material existia, mas quem o havia colocado ali e por quê. Diante de tantos elementos fora de padrão, surgiu uma pergunta inevitável. Por que uma substância com tamanho poder de ocultação estaria enterrada justamente em uma região remota, gelada e inexplorada da Lua? Seria acaso? Restos de uma guerra antiga? Ou camuflagem proposital? A linha que separava a exploração científica da especulação existencial tornava-se cada vez mais tênue. E o mais perturbador ainda estava por vir, porque diante de tudo isso, a missão desapareceu do noticiário, das agências, dos satélites, como se tivesse sido silenciada. O que deveria ser a coroação da exploração lunar pela Índia tornou-se subitamente um vazio. Nenhum novo relatório, nenhuma coletiva, nenhuma imagem recente. O silêncio em torno da Chandrayaan-3 não foi apenas técnico, foi estratégico. A imprensa nacional, que antes transmitia cada passo da missão com entusiasmo, recebeu instruções para recuar. Publicações científicas suspenderam análises pré-agendadas. As redes de comunicação com a Deep Space Network foram momentaneamente congeladas. E quando o mundo procurou por respostas, encontrou apenas o eco do que um dia foi celebrado como vitória. Cientistas convidados a comentar passaram a evitar entrevistas. Alguns foram deslocados de suas universidades sem explicação pública. Engenheiros associados ao projeto deixaram de atualizar perfis profissionais e desapareceram de conferências e fóruns técnicos. O termo sigilo operacional temporário foi usado em um comunicado interno da ISRO, mas, para analistas, isso era apenas o disfarce de um apagamento coordenado. A hipótese de que algo foi descoberto e deliberadamente ocultado já não habitava apenas as páginas de ficção, mas os bastidores das grandes potências. Teóricos do Arquivo Cósmico, um grupo independente que compila dados sobre anomalias espaciais, afirmam que o Polo Sul lunar jamais foi evitado por acaso. Ao longo das últimas décadas, nenhuma agência havia arriscado pousar exatamente nessa região. O motivo? Dados orbitais mostravam reflexos irregulares e pontos frios inexplicáveis. Muitos acreditam que esse limbo térmico fosse uma tentativa da própria Lua de esconder o que há sob suas crateras. Uma teoria ousada, sim, mas que ganhou fôlego
após o colapso da missão indiana. Se o silêncio serve para proteger, o que exatamente está sendo protegido? As perguntas começaram a se empilhar. A estrutura encontrada sob o solo foi enterrada por acidente, por tempo ou por intenção? Seria um cofre? Um portal? Uma prisão? Nada mais havia de definitivo. Especialistas em segurança planetária alertavam para a possibilidade de a missão ter ativado, mesmo que inadvertidamente, um sistema adormecido. E se não estivermos sozinhos? E se nunca estivemos? O Polo Sul lunar poderia ser mais do que um terreno inóspito. Talvez seja uma fronteira, uma marca entre o que conhecemos e o que nunca deveríamos encontrar. A cada minuto que passa, mais silêncios surgem onde antes havia dados, mais bloqueios onde havia transmissão, e mais inquietação entre aqueles que observam o céu com atenção. Talvez a Lua não seja apenas o espelho romântico das noites da Terra. Talvez seja uma cápsula, uma relíquia, uma advertência, e aquilo que repousa em suas sombras agora ameaça despertar. Depois de tudo que você ouviu, uma coisa precisa ficar clara. Essa não é apenas uma história sobre a Lua. É uma história sobre o que nos escondem, sobre o que não nos contam, e sobre até onde vai o limite daquilo que estamos prontos para aceitar. Porque se há uma substância que não obedece às leis da física, se existe uma estrutura enterrada em solo lunar que se parece com diagramas védicos milenares, e se uma missão científica se transformou em um caso de silêncio global, então talvez o que está em jogo não seja só ciência, mas a própria narrativa da humanidade. E você vai continuar acreditando que tudo isso é coincidência? Que é só mais uma falha técnica? Ou vai começar a questionar por que algumas descobertas somem dos satélites, dos comunicados e até dos livros de história? A missão Chandrayaan-3 não apenas tocou o solo da Lua, ela pode ter tocado em algo que estava escondido de propósito, algo que não foi feito para ser achado. E o mais assustador, talvez a resposta não esteja apenas lá em cima. Talvez ela esteja aqui, na Terra, enterrada naquilo que escolhemos esquecer. Se tudo isso te deixou inquieto, é porque você está começando a enxergar. E isso é bom. Porque quem vê, questiona. E quem questiona, não se contenta com versões fáceis. Então me diga, você acredita que a Lua é só uma rocha? Ou aceita que há algo mais esperando para ser descoberto? Se esse vídeo acendeu alguma faísca em você, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem também precisa acordar. Ainda temos muita coisa para revelar. E alguns segredos, como você já percebeu, não vão esperar por muito tempo.